Bom dia, gente. Muito bom dia. Espero que todos estejam bem. A gente está começando aqui o segundo dia do nosso quinto encontro para lideranças de grupos de palhaços voluntários. Um evento aí que tem o maior orgulho de conduzir e de estar à frente pela importância, pela singularidade do que ele representa. E queria ouvir vocês um pouquinho, para a gente começar. Queria saber de vocês como é que foi as reverberações de ontem, né? O que vocês sentiram, de forma breve aí, vocês podem abrir ou o microfone ou falar aqui no chat. A gente queria ouvir aí vocês um pouquinho para entender aí o que vocês levaram para casa e como que vocês retornam hoje, só para a gente ter um parâmetro aí, tá bom? Pode começar, pode falar aí abertamente, sintam-se à vontade. Ninguém? Tá todo mundo com cara de domingo? Bora aí, gente. Pode falar, Antonélia. Sair aqui. Bom dia. Muito bom dia. Bora lá, É, gente. obrigada. Bom dia. Muito feliz de estar aqui com vocês, é minha primeira vez, tá? Estou super satisfeita, igual você falou. Eu dormi hoje? Não dormi. Muita coisa na cabeça, muita informação, muita novidade, muita alegria em poder ter essa oportunidade, né? De uma amiga ter me convidado e ter feito, né, estar fazendo com vocês esse encontro. Então, assim, ajudando pra caramba, bom demais. Vai ser um crescimento maravilhoso para nós, sabe? Porque é um novo grupo, uma nova vida. Então, vai ajudar muito, muito. E desde então, daí para frente, depois que terminar o curso, a gente ainda vai precisar muito de vocês também. Conte com a gente também. A gente, até para vocês saberem, o grupo que a gente mantém ali no WhatsApp, ele se torna o quinto encontro durante o evento. Uhum. Geralmente ele vira um grupo do próprio encontro nacional, ele não fica pela edição, ele fica no geral. Antes a gente criava um grupo em cada edição, agora a gente unificou tudo. Então, se possível, não saiam, fiquem ali ainda. É um grupo que ele é bem objetivo, assim, ele não se movimenta tanto, mas as informações, elas só são permitidas ali dentro quando diz respeito à gestão, para divulgação de evento, a gente tem outro grupo, né, então, é um grupo bem focadinho, assim, sempre que vocês precisarem, tá bom? Show de bola, viu? Obrigadão, gratidão. Muito feliz mesmo de estar com vocês aqui, tá? Esse fim de semana. Muito obrigado. Obrigado, é um prazer de ter você aqui com a gente. Tem uma galera ali no chat também, se mais alguém quiser abrir fala. Esse é o momento. Cadê a Poli? Poli, se quiser vir aí também, dá um oi. A gente já começa. Cadê você, Poli? Tô aqui. Oi, gente. Bom dia. Bom dia. Eu tô aqui, tô cuidando. Bom dia. Mas eu tô aqui ouvindo, atenta a vocês. E tô muito feliz aí com o dia de ontem. Eu aprendi bastante também. E feliz em poder também compartilhar um pouquinho do que eu fui aprendendo nos meus tombos, das minhas trocas aí, tanto com o nariz, quanto com os profissionais que já estiveram no encontro. Eu também aprendi muito com eles. Então, de verdade, gente, olha, aproveitem, suguem tudo que vocês conseguirem, porque vale muito a pena. É isso. Muito bom. Eu queria chamar rapidamente aqui o Rubleno, que está aí fazendo as piadinhas no chat. Rubleno, nos dê a graça de 2 minutos de aquecimento para essa galera aí acordar o corpo, esticar um pouquinho. Bora lá. Cadê o Rubleno? Bora, Rubleno. Palhaço vira-lata. Agora ele vai sumir, vai pregar uma peça. Eu não tô aqui, não. Eu tô atrasado porque eu tô mais semana lá, o dele. Bora, Rodrigo. Nos dê a
a graça aí de fazer um aquecimento com o povo. Um aquecimento online. Sim, você é o cara do online. Deixa eu só pegar meu óculos aqui, cara, para eu ver vocês. Ele é esperto, porque daí ele já aproveitou 1 minuto dele e vai fazer um aquecimento de 1 minuto, entendeu? 1 minuto. Eu fiz o aquecimento. Deixa eu ver, então. Abram as câmeras. Abram as câmeras. E abram os microfones, vai ser mais legal. Todo mundo com o dedo assim, ó, para a gente preparar. Eu quero ver Libra se faz o dedo assim também. Vai ser mais fácil para ela, né? Essa música é um aquecimento incrível, que a gente começa com os dedos e assim, ó. Hi, 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 olele, hi. Então, ele começa apontando e encolhe, deita. Encolhe, sobe, encolhe, deita. Então, começando. Coordenação motora tem que estar boa, hein, gente? Libras tá ok, né? É o treino de Libras. Vamos lá. Hi, 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 olele, hi, 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 olele, hi, umbaiacoieco, umbaiacoiecoieco, umbaiacoieco, umbaiacoie, umbaiacoieco, umbaiacoiecoieco, umbaiacoieco, umbaiacoie. Tem que terminar para cima. E aí? Muita gente engana, né? Tem gente que estava assim, terminou assim, né? Mas a gente costuma usar. A gente está experimentando um yoga do riso, vocês devem ter ouvido falar. A gente está experimentando uns exercícios simples de yoga do riso, e um deles que a gente tem usado é o riso enquanto riso. O som, o movimento muscular, porque o nosso cérebro não reconhece se a gente está realmente rindo ou não. Quando ele pega a ideia do riso, ele já começa a produzir o que eu chamo da dose de felicidade. Vocês conhecem, né? Os 4 hormônios da felicidade. Aí eu criei a palavra dose, criei assim, né? A sigla dose, para a gente lembrar os 4 hormônios. D de dopamina, O de ocitocina, S de serotonina e E de endorfina. Então, a dose da felicidade. É o meu áudio que está gerando o som. Então, vamos lá. Eu falo a primeira risada e vocês repetem. A gente vai fazer 1 gargalhada, 2, 3, 4 e um monte. Ha! ha, 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 ha! ha, 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 ha! Vamos lá, todo mundo junto, então? Para de rir, gente, que isso? Um encontro sério. Tem gente que ri do dedinho aí, né? Tá rindo do dedinho aí. Vamos lá, outra vez. Ha! Todo mundo junto agora. Ha! 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 Minha gata veio ver o que está acontecendo. Muito bem, muito bem. Tenham todos um bom dia. yes. Bom dia. Bem, muito bem, yeah! Segurem agora os áudios. Muito obrigado, Rodrigo. Bora lá. Fechar os áudios agora.
Nós vamos ter um dia com 3 palestrantes que chegam para dar um reforço do que foi ontem, e se vocês notarem, a gente está tentando fazer o máximo de um equilíbrio, né? Então, ontem nós tivemos a abertura, foi já perdi aqui, com quem que foi a abertura ontem? A Aline. O Robleno, que inclusive... Tá. O Robleno palestrante, uhum. Isso, a gente falando um pouco dessas nuances de uma gestão dentro de um grupo de voluntário, trouxe de forma maravilhosa. Depois nós tivemos o Marco Sanfelice, que foi falar um pouquinho das oportunidades dentro de um ambiente hospitalar, foi também um pouco lá para a parte de captação de recursos, com um olhar um pouco mais técnico de alguém que está lá dentro do hospital e trabalha essa questão de recurso, e tivemos aí a Poli também, maravilhosa Poli, trazendo essa estrutura básica aí de projetos, e que não foi tão básica assim, né? Ela trouxe aí todo algo mastigado para vocês. E hoje a gente começa com a Camila Encanto, uma menina que eu admiro bastante, acompanho ela lá, um pedacinho do início lá da ONG Encanto, e hoje ela está, nossa, assim, salvando vidas mesmo, é um projeto maravilhoso que vocês vão conhecer daqui a pouco. Depois a gente passa para o Tiago Garcia, que vai trazer um pouco da perspectiva da jornada do herói dentro de um grupo de palhaços, né? Então, como que a gente aprende a agregar valor ao nosso trabalho para as construções de parceria, e fechando tudo isso, vai vir a Suelen Rocha, Suelen com N, ela briga comigo porque eu falo M no final, e ela vai trazer essa questão da construção do portfólio, como pegar tudo isso que a gente teve aqui nesses 2 dias e construir minimamente um portfólio que levar em consideração, para que a gente realmente consiga levar mais profissionalismo do nosso trabalho e as pessoas nos levem mais a sério, né? Mesmo que o nosso trabalho tenha esse aspecto brincante, mas nas relações, nas concessões, nas parcerias, a pessoa precisa entender que a gente está falando de forma muito séria e apropriada do assunto. Tá bom? Então, sem mais nem longas, queria chamar aqui Camila Casagrande, e realmente, gente, a casa é grande, a ONG Encanto, um lugar maravilhoso, e eu tenho muito orgulho também de ter ela como parceira pela 2ª vez nesse encontro. Camila, é contigo. Bom dia. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa manhã linda de domingo, graças a Deus. Não sei onde vocês estão, mas aqui em Curitiba estava uma chuvarada e hoje abriu um solzão, então um dia maravilhoso. E tenho certeza que vai ser um dia aí super produtivo para a gente conseguir trocar, compartilhar, se conhecer um pouquinho mais, entender o que a gente do terceiro setor pode contribuir uns com os outros, né? Eu vou compartilhar a minha tela, vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai trabalhar. Eu vou primeiro falar sobre o Encanto, né, para vocês entenderem o que é o Encanto, que o Edu está falando aí, como é essa ONG, como ela se comporta, quais são as frentes de atuação, o impacto que a gente gera. Depois eu vou avançar para uma segunda parte da minha fala, que eu vou trazer os 4 fatores que fizeram o voluntariado dentro do Encanto crescer. Então, isso é bem importante, porque eu vou embasar o início da palestra, né, o início da minha fala, trazendo o que é o Encanto, o que a gente faz, etc. Mas depois a gente vai entrando nos pormenores, no dia a dia, em como que as coisas, desde 2017, quando o Encanto nasceu, aconteceram e ainda acontecem hoje, para a gente conseguir fazer o voluntariado crescer cada vez mais. Eu vou fazer uma audiodescrição. Então, sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanhos, estou vestindo uma camiseta branca com os dizeres "Viva uma vida que muda vidas", que é um dos slogans do nosso instituto, e vou começar a minha fala. Vamos lá. E daí vocês podem ir anotando as perguntas, o que vocês tiverem de dúvida, que às vezes vai levantando aí algumas inquietações no meio da fala, e daí a gente conversa no final, tá bom? Deixa eu só abrir aqui, como é que eu faço para compartilhar? Aqui. Janela. Aí, se alguém puder só me dar um sinal de que tá tudo certo, que já tá aparecendo. Uma tela branca por enquanto. Tela branca? Tá, me avise quando aparecer. E aqui eu já
eu compartilhar e volta para ele poder atualizar, tá, câmera. Lembrando também, gente, que nós colocamos aqui no chat, tá, para quem precisar de intérprete de Libras, embora eu esteja falando aqui de forma verbal, né, com a fala, nós temos ali o suporte no chat também, para que vocês possam fixar caso dentro do grupo de vocês necessite desse recurso, ok? Apareceu aí, Edu? Não, tira o compartilhar. Tá, deixa eu sair então, peraí. Inicia. Qualquer coisa eu tenho aqui, eu puxo também, tá? Se eu precisar. Aqui. Então, parar. De novo. Compartilhar. Eu não sei se é tela cheia ou é janela. Tanto faz, será? Deixa eu tentar aqui. Tá aparecendo? Isso, você vai em janela, isso aí mesmo. Foi? Será que foi? Foi. Foi? Então, beleza. Então, vamos lá, gente. Vou contar para vocês um pouquinho da trajetória do Encanto. Deixa eu só ver se está passando para um lado aqui. É para baixo? É para o lado. É pro lado. É para o lado. Beleza. Então, o Encanto é uma ONG que tem como missão aí de vida, né? Transformar a vida de centenas de crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social, e a gente usa a arte, a cultura, o esporte, a tecnologia como ferramentas desse processo de humanização e de desenvolvimento. Eu não posso contar do Encanto sem contar um pouquinho para vocês da nossa história, né? Então, desde muito nova, eu sempre fui incentivada pelos meus pais a correr atrás dos meus sonhos, ser uma garota independente, porque eu venho de uma origem muito simples. Então, sempre morei num dos bairros mais violentos de Curitiba, nunca tive nada além do básico, assim, escola, casa, casa, escola. Com 15 anos, eu tive minha primeira oportunidade de ter uma experiência artística na escola que eu estudava. As minhas amigas me convidaram para dançar, né, uma coreografia na Semana Cultural, que era tipo um show de talentos, e eu concordei. Quando eu subi no palco, muitos de vocês sabem do que eu estou falando, assim. Quando eu subi no palco, que eu dancei, me veio uma sensação de pertencimento que eu nunca tinha sentido na minha vida. Aquilo me dominou, assim, me banhou. E eu falei, minha Nossa Senhora, o que está acontecendo aqui? Eu fiquei muito, assim, me sentindo que eu estava no lugar certo, na hora certa, que eu tinha que estar ali. E aí eu fiquei muito inquieta com isso. Eu falei, por que eu só tive acesso a isso agora? Eu já estou com 15 anos. Porque eu nunca senti esse sentimento antes. E aí, eu fui até a diretora da minha escola, eu estudava na escola pública, e eu falei assim, olha, eu não sei dançar, mas o meu vizinho tem um computador em casa, eu decoro as coreografias vendo no YouTube, eu quero abrir um grupo de dança aqui. A diretora da escola era mais doida do que eu, concordou, e eu comecei com 15 anos de idade, isso era 2008, um trabalho social dentro da escola, no pátio da escola, ensinando dança para a galera da comunidade em geral. Foram quase 10 anos dando aula para essa galera. Foi um processo de desenvolvimento muito mais para mim do que para eles, né? Porque esses meus alunos, eu acabei vendo assim, entrando com 8, estavam com quase 18, acompanhei todo esse processo de crescimento, mas eu naturalmente tive que desenvolver algumas skills que eu não tinha, de liderança, de empreendedorismo, eu que corria atrás de cenário, corria atrás de apresentação, de lanche, de ônibus, de tudo que fosse necessário para fazer esse grupo crescer. Então, foi um processo de desenvolvimento muito mais para mim do que para eles. Depois desses quase 10 anos, eu entendi que eu já não tinha mais o que ensinar para eles. Esses meus alunos, eles já dançavam muito melhor que eu, eles estavam ali só por consideração, por respeito. Então, foi aí que eu tive a ideia, fiz o convite para que esses meus alunos se tornassem professores. E foi aí que o Encanto, enquanto ONG, em 2017, surgiu. Então, o Encanto é uma ONG, né, igual eu comentei, que trabalha no contraturno escolar com crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade, e a gente tem 3 formatos principais de atuação, 3 frentes principais. A primeira delas, o desenvolvimento comunitário, a segunda, o nosso centro cultural, e a terceira frente, em rede, trabalho em rede. Eu vou contar um pouquinho de cada uma aqui para vocês. Sobre o trabalho em rede.
Então, lá em 2017, quando eu fiz o convite para esses meus alunos se tornarem professores, eu tinha aquela mão de obra voluntária, né, os alunos querendo multiplicar aquele impacto do que eles receberam, mas eu não tinha estrutura nenhuma. Então, eu precisei criar uma estratégia que esses meus alunos pudessem ir para outras instituições para que eu pudesse ter uma estrutura mínima para poder atender eles. O que isso significa? Eu fiz parcerias com outras ONGs espalhadas pela cidade, que já tinham sua estrutura, que já eram constituídas, que já tinham os seus alunos, para que os meus alunos complementassem a grade horária dessas instituições, oferecendo aulas regulares de arte. Então, isso foi uma estratégia que a gente teve que ter a partir de um orçamento base zero, porque a gente não tinha estrutura nenhuma. Então, a gente, através dessas parcerias, começou o trabalho do Encanto, de forma descentralizada. Esse formato a gente mantém até hoje. Então, a gente tem 30 ONGs que recebem as nossas atividades com artistas voluntários toda semana. Uma vez por semana, os nossos professores dão aulas nessas instituições. São mais ou menos umas 27 comunidades. E aí a gente entendeu também que precisava ter um olhar mais afinado para essas instituições, conforme o Encanto foi crescendo, para que a gente pudesse, assim como o Edu está fazendo, compartilhar o que deu certo, o que não deu certo, quais foram as nossas experiências. Então, a gente criou um processo de desenvolvimento de rede, em que a gente apoia essas instituições que recebem as nossas atividades com gestão, com estrutura, e a gente vai se ajudando, se fortalecendo ali em rede também. Então, esse é o primeiro formato de atuação que começou lá atrás e que a gente tem até hoje. O segundo formato de atuação é o Centro Cultural. Voltando para a história. Em 2017, beleza, a gente começou com voluntariado, os voluntários se espalhando pela cidade, a gente entendendo ainda como é que a gente estava funcionando, se estruturando enquanto ONG, e a coisa dando certo. Em 2019, a gente já tinha crescido bastante, então a gente já estava com 17 ONGs na nossa rede, então eram várias ONGs já recebendo as nossas atividades em apenas 2 anos, e as coisas dando muito certo. A gente fez um espetáculo de final de ano para todas as crianças, a coisa, nossa, super decolando, assim, super reverberando positivamente na cidade e tudo mais. E aí, em 2020, vem a santa pandemia. Para tudo, todas as atividades se encerram, todo mundo em casa. E quando eu digo que a gente está fazendo um trabalho com o público em vulnerabilidade, é porque a gente trabalha muito no contexto da favela. E como é que você faz isolamento num barraco de madeira com 4 metros quadrados, com 8 pessoas morando dentro? Então, não é uma realidade para dentro do território, as pessoas continuavam se expondo ao risco, indo trabalhar, e nós, como Encanto, entendemos que a gente não poderia fechar os olhos para essa situação, e a gente começou uma frente assistencialista dentro do Encanto. Então, para além da atividade artística e cultural que a gente já realizava, a gente começou a entrar dentro da favela para fazer entrega de cartão alimentação, de cesta básica, kit de higiene, álcool em gel. Foram mais de 3.000 cartões entregues, né, dentro das comunidades. Foi um trabalho realmente de porta em porta, que a gente também se expôs ao risco, mas entendendo que a gente poderia levar essa possibilidade para as pessoas, né? Uma das ONGs que recebia as nossas atividades, ou seja, uma ONG parceira, se chamava CID, Centro de Integração Digital. Essa ONG fica no Santa Quitéria, que por coincidência é o mesmo bairro onde eu comecei o grupo de dança muitos anos atrás. E essa ONG viu que a gente estava fazendo um trabalho super genuíno dentro do território, que a nossa intenção não era ganhar nada, era só ajudar o próximo mesmo. E aí o seu Reginaldo, que era o presidente dessa ONG na época, me convidou para assumir a gestão do espaço, porque ele ia encerrar as atividades do CID. Na hora que ele fez isso, eu falei, é uma cilada, tem alguma coisa errada aí, que ninguém chega para você com um espaço de 2.000 metros quadrados e fala assim, ó, top, para você tirar o seu sonho do papel aí, que tá no seu coração desde 2008, e até agora não aconteceu. E não tinha nada de errado. A gente foi investigar, foi dar uma estudada, e a gente assumiu a gestão desse espaço, criando o primeiro Centro Cultural do Encanto. Nesse espaço, a gente oferece atividades
artísticas, culturais, esportivas, tecnológicas e de educação. Então, são 20 oficinas que as crianças recebem de segunda a sábado. São mais ou menos umas 4 oficinas por dia. E é um espaço que a gente tenta trazer um cunho muito mais de profundidade. Além das oficinas do contraturno escolar, à noite a gente tem as atividades dos projetos de extensão. O que isso significa? Os alunos que se destacam nas modalidades de dança, teatro, circo, canto coral, orquestra e futebol, esses alunos formam um grupo que ensaia à noite com uma pegada muito mais intensa, né? Muito parecido com aquela experiência que eu tive lá atrás do grupo de dança, porque eu acredito que 3 minutos foram suficientes para mudar completamente a minha vida. Foi uma experiência de palco que mudou completamente a minha mente e que fez reverberar positivamente na vida das pessoas. Então, por meio desses projetos de extensão, a gente acredita que a gente pode encontrar várias Camilinhas, vários futuros artistas ou não, né? Mas pessoas que vão se desenvolver cada vez mais aí a partir da arte. Além disso, aos sábados, a gente tem um programa Criando Asas, que é um programa educacional, pedagógico, que ele tem o foco de desenvolver as habilidades socioemocionais das crianças e adolescentes que a gente atende. Então, ele não é ligado à oficina, mas ele trabalha em diferentes projetos, a socialização, que é o meu projeto Semente, o projeto Eu Lidero, a gente desenvolve a liderança nas crianças, no projeto Impulso, a gente foca nas habilidades socioemocionais voltadas para o mercado de trabalho, então entendendo como esses jovens podem, né, ingressar de uma forma melhor no mercado de trabalho, entendendo as dificuldades do dia a dia, e o projeto Multiplicadores, fazendo com que esses alunos que completam seu ciclo ali com o Encanto, que a gente atende a faixa etária de 5, 6 a 17 anos, completou 18, para que ele retorne como voluntário no Instituto e continue multiplicando esse impacto que ele recebeu. Então, esse é um projeto bem importante também. Beleza. E aí, inauguramos o Centro Cultural, isso aconteceu em 2021, então em 2020 a gente pegou o espaço, era pandemia, a gente fez uma grande reforma nesse espaço, para deixar ele bem bonitão, tudo com base no voluntariado também, sem dinheiro nenhum no caixa. E aí, em 2021, quando a gente começou esse espaço, começaram as atividades no Centro Cultural, beleza, os melhores professores, o espaço todo lúdico, colorido, e a gente começou a perceber que não adiantava nada eu ter uma criança naquele espaço ali todo maravilhoso e, enfim, se quando ela volta para casa no barraco da favela, a mãe dela sofre violência doméstica, o pai está desempregado, ela está passando fome, são várias mazelas sociais que giram em torno do território. E aí a gente entendeu que a gente não podia tapar os olhos para isso, que a gente precisava criar uma terceira frente de atuação do Instituto que trabalhasse com a criança de forma integrada. Foi aí que a gente criou a nossa terceira frente de atuação, que é o desenvolvimento comunitário. Nessa frente de atuação, a gente oferece cursos de qualificação para as pessoas da favela e também projeto de empregabilidade, para fazer com que essas pessoas consigam se inserir novamente no mercado de trabalho, né, reingressar no mercado de trabalho. Esses cursos de qualificação a gente faz em parceria com outras associações de moradores espalhadas por diversas favelas da cidade. Então, a gente vai até essas favelas, leva toda a estrutura e material necessário e vai formando turmas ao longo aí do ano, né? E essas turmas vão rodando, essas modalidades de qualificação profissional vão rodando ao longo do ano. Então, a gente qualifica mais ou menos umas 1.000 pessoas por ano nesses cursos, né? E a gente tem hoje 11 favelas que recebem as nossas atividades nesse formato. Então, a gente entendeu que esse seria uma forma de conseguir trazer dignidade para as famílias, né? Dando autonomia a partir da geração de renda. Além disso tudo, a gente também integra a rede Gerando Falcões. Então, a rede Gerando Falcões é uma rede que faz um trabalho de aceleração de outras instituições espalhadas pelo país, e atualmente o Encanto é a única unidade acelerada da rede Gerando Falcões aqui no Paraná.
Por conta do desempenho no programa de aceleração, das entregas que a gente foi fazendo ao longo do relacionamento com a Gerando Falcões, que começou em 2019, mas que entramos como acelerado em 2020, por conta dessas entregas, a gente foi convidado a assumir um projeto que, para mim, assim, agora é a menina dos olhos, que é o projeto Favela 3D. O projeto Favela 3D, que é da Gerando Falcões, é um projeto que tem como premissa transformar a favela como um todo, porque ele acredita que a pobreza ela é multidimensional. Então, as soluções, elas precisam ser multidimensionais também. A gente não pode só falar da primeira infância dentro da favela, a gente não pode só falar da moradia, a gente não pode só falar da geração de renda, a gente não pode só falar da educação. A gente precisa falar sobre todas essas mazelas sociais simultaneamente. Então, o projeto ele traz soluções para essas mazelas sociais para dentro do território, simultaneamente, né? Então, são várias mazelas sociais que a gente chama de mandala de soluções sociais, e o coração desse projeto se chama Programa Decolagem, que eu acredito que é o que realmente faz a diferença nele para acontecer. O Programa Decolagem é um grupo de psicólogos, assistentes sociais e mentores que faz um acompanhamento semanal de cada uma das pessoas da favela. Então, é um trabalho que a gente faz em conjunto com a família, né? Que é um plano de decolagem familiar. E durante 2 anos, essa família é acompanhada para que ela consiga ascender da pobreza para a dignidade, para que ela consiga evoluir, gerar autonomia, gerar sua própria renda e ter ali, de forma coletiva também, as intervenções urbanas e físicas dentro do território, né? Para que ela entenda que ela mora numa favela, mas favela é potência, né? E não carência. Então, a gente vai tocar aí nas 2 favelas que ficam em torno do nosso centro cultural, a Portelinha e a Jardim Santos Andrade. São as 2 principais favelas. Mas por que a gente faz isso, né? O que move dentro do coração para a gente trabalhar com esse público, em especial na vulnerabilidade social? A gente tem aí 17 milhões de pessoas que vivem em favelas no Brasil, são 14 mil favelas, 80% dessas favelas são compostas por famílias de até 500 pessoas. Então, que cada vez mais um projeto como Favela 3D se torne uma política pública para a gente conseguir embarcar todas essas favelas aí o máximo possível e poder reverter essa situação do quadro da pobreza. 45% das crianças no Brasil, elas de 0 a 14 anos, né, elas estão em situação de pobreza. Então, a gente tem muito, muito trabalho para fazer. E em Curitiba, trazendo agora para um cenário mais local, tem favela, sim, embora a galera ache que é a cidade modelo, a Europa brasileira, não é nada disso, não. Existe muita tecnologia social voltada à sustentabilidade, enfim, mas Curitiba tem 232 favelas, isso dá um total de 10% da população da cidade morando no contexto de pobreza, e, infelizmente, é uma cidade que ainda tem um olhar muito tímido para a favela, né? Ainda passada muita maquiagem em cima disso, as pessoas nem sabem que tem favelas em bairros nobres, por exemplo, e a gente tem cada vez feito um trabalho para fazer com que essa voz seja alcançada de cada um desses territórios, elas consigam sua própria autonomia, independente de qualquer setor, né? Bom, agora trazendo um pouquinho dos números do Encanto, né? Então, 1.198 crianças já passaram pelo Encanto, a gente está com 906 crianças atualmente, considerando o nosso centro cultural e as ONGs parceiras. São 31 voluntários professores ativos, dando aulas semanais, né? Em 31 ONGs diferentes. E a gente tem hoje 1.025 pessoas já qualificadas, 36 pessoas empregadas, que foram colocadas no mercado de trabalho, né, com auxílio do Encanto, por meio de 50 colaboradores. Então, a gente tem 30 pessoas fixas no nosso centro cultural. No nosso centro cultural, a gente remunera os professores, então a gente tem 20 professores fixos também, e 74 voluntários de gestão ativos. Depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. E 11 favelas, né, 11 associações de moradores parceiras recebendo as nossas atividades de qualificação profissional e desenvolvimento comunitário. Então, isso dá mais ou menos uns 5.960 atendimentos por ano que a gente faz aí por todas as frentes de atuação do Encanto, tá? Agora vamos ao que importa para a gente falar hoje, né? Eu trouxe esses dados para contextualizar, para que vocês pudessem conhecer o Encanto na íntegra mesmo, entendendo como a gente faz, como é que a gente trabalha, como a gente cresceu, qual foi a nossa trajetória. E eu trouxe hoje, para compartilhar com vocês,
4 fatores que fizeram o voluntariado no Encanto crescer. Então, aqui eu não vou falar tanto de captação de recursos, nada disso, vou focar muito nos pilares do voluntariado, que eu acho que são grandes aprendizados e evoluções que a gente teve enquanto instituto, e que a gente conseguiu aí nessa caminhada desses 6 anos de atuação, passar por várias diferentes fases, assim. Então, vou compartilhar os aprendizados de cada uma delas, esses principais fatores. Antes de entrar nesses 4 fatores, eu vou só trazer uma informação importante, que são os gatilhos. Eu acho que isso, voltando para a história do Encanto, eles são fundamentais para entender o porquê que as coisas caminharam desse jeito, porque o Encanto cresceu. Só vou trazer um dado de captação de recursos que eu acho que é importante. Em 2019, a gente sempre trabalhou com voluntariado, então o quão importante é a profissionalização do trabalho. Em 2019, até 2019, a gente sempre teve voluntariado, nunca teve ninguém remunerado. A gente captava por ano R$9 mil, o que é pouquíssimo, porque a gente, meu Deus do céu, assim, vendia rifa, vendia balinha no sinal, a gente fazia de tudo. Em 2020, a gente conseguiu avançar com alguns temas de captação de recursos dentro do Encanto, conseguiu a estrutura do espaço, a gente captou R$60 mil no ano todo. Em 2021, a gente submeteu projetos na lei de incentivo, a gente conseguiu network, a gente foi profissionalizando o nosso trabalho, a gente conseguiu captar R$1.600.000. Então, quando a gente olha para essa trajetória do voluntariado, é sempre muito importante a gente olhar para a profissionalização do trabalho. Agora, voltando nos gatilhos. Quais foram as viradas de chave que fizeram o Encanto crescer, né? Então, primeiro, antes do Encanto ser Encanto, a virada de chave que deu na minha cabeça é: nunca tive acesso à arte, por que eu só estou sentindo acesso a isso agora? Então, foi esse primeiro sentimento de inquietação e de visão empreendedora mesmo, que a gente precisava começar a fazer alguma coisa a respeito disso. Então, a gente começou o grupo de dança. Passaram-se 10 anos, quase 10 anos. Eu já não tinha mais o que ensinar para aqueles alunos. Então, esse foi o meu gatilho para que a gente pudesse estruturar um instituto. Então, essa necessidade de inovação. Como é que eu poderia fazer com que esse impacto continuasse? Beleza, estruturamos um instituto. Não temos recurso. Então, a gente começou a entender a necessidade de profissionalizar esse trabalho. O quanto a gente precisava crescer e fazer com que as estruturas do Encanto se profissionalizassem, que é o que eu vou falar um pouco do voluntariado. E a partir do momento que a gente conseguiu profissionalizar esse trabalho, no sentido, mesmo que voluntário, mas no sentido de gestão, a gente conseguiu olhar para o futuro, entender como a gente seria a longo prazo, e isso trouxe credibilidade. Então, essa visão de crescimento fez com que o Encanto crescesse, e a gente conseguisse dar esse salto de captação de um ano para o outro, em 2 anos, né, praticamente. Vamos aos 4 pontos. Então, o primeiro ponto, planejamento estratégico. Então, é um pouquinho do que eu comentei ali. Quando a gente entrou, existiram vários cursos e formações acadêmicas que eu acabei passando para chegar até onde o Encanto está hoje, né? Que foram construindo a minha carreira como pessoa. Mas, quando a gente entrou no programa de aceleração da Gerando Falcões, foi no mesmo ano em que a gente conseguiu o espaço. Eu já tinha dentro do meu coração um sonho de ter um espaço, aquela coisa, eu quero um dia ter uma escola de dança social, mas não tinha nada muito no papel. Era só no plano das ideias, assim, não tinha isso muito concreto. E aí eu tive a oportunidade de aprender a fazer um planejamento estratégico com visão, missão, valores, objetivos, etc. E isso fez com que a gente conseguisse olhar para frente. E olhando para frente, sabendo onde a gente queria chegar, trouxe credibilidade para o nosso trabalho. Porque aí, quando as pessoas se aproximavam da gente, as empresas, enfim, elas sabiam onde a gente iria investir. Só que quando a gente começou esse planejamento estratégico, para além da frente de recursos, para além da frente de crescimento do Encanto, ele também trouxe um olhar muito importante para a governança, porque a gente precisou estruturar, diante desse planejamento, os objetivos gerais, os objetivos específicos, quais eram as metas do Instituto, e a partir dessas metas, quais seriam as áreas que iriam executá-las. E o que isso significa dizer, que é essa divisão das áreas? Que não adiantava eu achar que centralizando tudo na Camila, eu ia conseguir fazer tudo, eu ia captar tudo, eu ia dar suporte para todo mundo, eu ia dominar o mundo. Não, a gente precisa de pessoas.
E diante dessa divisão, entendendo quais eram essas macro áreas que a gente precisava ter no Encanto, eu entendi o meu papel e eu fui atrás de outras pessoas no voluntariado para que elas assumissem essas outras áreas. A partir dessas áreas, a gente conseguiu entender quem seriam as lideranças. E a gente passou mais de 6 meses só nessa busca por voluntários. Então, a gente meio que pausou as atividades do Encanto, tipo, não cresce mais, só executa o que está fazendo, e a partir de agora a gente vai se estruturar. A partir dessas lideranças, a gente conseguiu definir essas metas das áreas, né? Então, um desdobramento das metas, a gente tem a meta macro do Encanto, mas como que essa liderança impacta para essa meta macro acontecer? E aí, definir quais eram os indicadores, como é que a gente vai mensurar se essa pessoa está conseguindo evoluir dentro do Instituto ou não, mesmo que no voluntariado. E a partir disso, formando essa equipe, essa liderança, com outras pessoas abaixo dela, para que ela também pudesse executar, a gente estabeleceu rotinas de gestão, que fizeram com que a gente pudesse acompanhar de perto o que estava funcionando e o que não estava, aquele voluntário que engaja, aquele que não engaja, e aí a gente conseguiu ir balizando o nosso trabalho. Aqui, eu trouxe um infográfico, só para vocês terem uma ideia de como que é o processo de entrada das pessoas dentro do Instituto, até que elas se tornam voluntárias efetivamente. Então, todo esse programa de voluntariado que a gente tem hoje, e que a gente mantém, apesar de já ter pessoas remuneradas no Instituto, ele é muito importante para ter essa clareza e as pessoas entenderem exatamente onde elas vão atuar. Então, o primeiro passo, por exemplo, dos voluntários, né? A gente tem 2 formatos. Voluntários artistas, que vão para a ponta e que vão ser professores, e voluntários de gestão, que vão ajudar no financeiro, no jurídico, na captação de recursos, no marketing, etc. Então, a gente divide essas 2 categorias. Aí, entendendo essas categorias, a gente entende o perfil do voluntário. Onde é que ele se encaixa? A partir disso, a gente vai para essa adequação, né? Que é voluntários de gestão ou voluntários professores. Então, voluntários de gestão, a gente entende a carga horária que ele tem disponível, para daí encaixar ele dentro de um potinho, e quais são os processos que ele vai seguir. E os voluntários professores, a gente já tem uma tabelinha de funcionamento, que a gente entende qual é o dia que ele pode ser voluntário, qual é o local mais próximo da casa dele, que é uma ONG parceira nossa. Então, a gente, dentro do mapeamento de ONGs que a gente identifica qual que é a ONG que fica mais próximo da casa dele, para evitar qualquer tipo de desengajamento depois. E qual é o horário que ele tem disponível, qual é a carga horária que ele consegue se comprometer. Então, a gente faz esse match. A partir disso, a gente vai para integração e treinamento. Então, dentro dessas áreas, essas macro-áreas, com essas lideranças, existe um processo de integração que esses líderes têm que fazer com seus voluntários, sejam eles artistas ou de gestão. De gestão, eles vão olhar para as metas, fazendo um plano de ação, como que esse voluntário pode contribuir para essa meta dessa área, que contribui para a meta macro, acontecer. Para os voluntários artistas, é o plano pedagógico, esse líder dos voluntários artistas, né? A gente tem um líder para dança, um líder para teatro, um líder para cada modalidade. Esse líder vai passar com esse voluntário exatamente o plano pedagógico anual, para que esse voluntário possa fazer o plano pedagógico mensal, o que ele vai ensinar para essas crianças ao longo do mês e etc. Então, existe todo esse fluxo. A partir disso, ele começa o período de experiência, ele passa por um processo de integração dentro do instituto, dentro da ONG. Então, ele dá aula para as crianças lá junto com o professor fixo, para a gente entender como é a didática dele, como ele se desenvolve, enfim. E aí, sim, a gente avança para o processo de formalização. Então, a gente faz todo esse processo de funil, porque a gente sabe quanto a gente já dedicou tempo assumindo voluntários, e, pô, esse aqui é o nosso mais novo voluntário, e o voluntário não faz nada, e aí a gente toma no nariz. Então, a gente passa por esse processo realmente para entender quem realmente quer, porque muitos já ficam no meio do caminho, né? Não chegam até o final. E aí vem a formalização mesmo, o contrato com ele, etc. Segundo tópico que contribuiu para o voluntariado do Encanto crescer: gestão de gente. Aqui eu trouxe os 5 pilares da gestão de pessoas dentro do Encanto, isso a gente aprendeu com a Girando Falcões, a gente reverbera, que fizeram com que a gente conseguisse pensar no ciclo de vida do voluntário. Não adianta a gente se apegar, gente. O voluntário tem ciclo de vida e tá tudo bem. Mas quanto mais a gente conseguir manter e ampliar esse ciclo de vida, melhor. Então, o que a gente fez? Entendendo a rotatividade que a gente tinha,
com uma planilha simples, data de entrada, quando que esse voluntário entrou, a gente tem lá a base de dados dos voluntários, e quando que ele se desligou. Aí a gente colocou uma formulazinha, a gente entendia ali qual que era o tempo de permanência do voluntário, a gente fez uma média por ano. Então, a gente entendeu que os nossos voluntários, eles ficavam por 1 ano. Esse era o ciclo de vida do voluntário. E aí, a gente tinha todo um trabalho para conseguir fazer esse voluntário continuar, e tinha as exceções que continuavam e outros que saíam em menos de 1 ano. Então, era uma média. Pensando nisso, a gente aplicou essas 5 diretrizes da gestão de pessoas. Então, agregar pessoas. Como a gente faz o nosso processo de integração? Como é que a gente consegue fazer com que esse voluntário, desde o início, entenda o propósito, entenda o público que ele está atendendo, o que ele pode falar e o que ele não pode, quais são as vulnerabilidades, um voluntário que vem lá da Batel, que é um bairro nobre aqui de Curitiba, vai pisar numa favela, como é que ele tem que chegar vestido? Vai chegar com tênis de R$700? Não vai, ele não vai causar identificação com o público. Então, a gente foi balizando e trazendo nesse processo de integração, que é basicamente um pouco daquele infográfico que eu mostrei para vocês, como a gente consegue agregar as pessoas, né? Como é que a gente divulga, como é que a gente se relaciona com as pessoas que chegam para a gente através do nosso site, tanto dos voluntários ativos que a gente capta, quanto uma captação passiva, que são os que vêm até nós, né? Então, como que é esse fluxo de recepção desses voluntários até que ele chegue no processo da formalização do contrato? Então, tudo isso precisa ser cuidado, precisa ser pensado. A partir disso, aplicar pessoas, beleza, eu tenho lá o organograma do Encanto, eu entendo onde esse voluntário vai estar, o que eu espero, quais são as funções, atribuições que eu espero desse voluntário, para que ele entenda também como é a construção do Encanto e para quem ele pede socorro quando ele está numa situação lá perdido e aconteceu tal coisa, um aluno aconteceu tal coisa, para quem que ele pede socorro? Então, a gente tem esse fluxo, esse organograma, para que ele entenda onde as coisas estão, onde cada pessoa está e para quem ele pode pedir socorro, nosso fluxo de comunicação em cada uma das situações. Desenvolver pessoas. Então, não adianta a gente ter pessoas, a gente vai abrir o nosso coração para vários tipos de voluntário, para várias pessoas. E aí a gente vai ter pessoas de diferentes níveis, então a gente precisa fazer com que as pessoas que são mais júnior consigam ir para uma senioridade dentro do voluntariado, para que elas se desenvolvam, para que a gente aproveite as ferramentas enquanto Encanto, enquanto a visibilidade, crescimento e tamanho que a gente tem, para fortalecer esses voluntários. Então a gente cria treinamentos, encontros para que eles consigam colocar para fora o que está acontecendo. Então, existem várias situações, um cronograma de ações durante o ano para desenvolver esses voluntários. Uma das coisas que eu acho que é bem importante aqui é que, assim, às vezes a gente faz alguns eventos e às vezes as pessoas não aderem ao evento, né? Então, a gente está trabalhando também com endomarketing, com a comunicação interna, para fazer com que essas pessoas se sintam engajadas ao longo do ano, para que quando elas são convidadas para esses eventos de treinamento, elas participem. Porque a gente fazia pesquisa de clima e vinha muito assim o feedback. É que eu acho que tem que desenvolver mais, não sei o quê. Mas a nossa taxa de adesão nos eventos que a gente fazia era de 50%. Daí a gente falava, poxa, mas daí a gente desenvolve, mas a pessoa não pode. Mas daí a gente não... Então a gente vai ter que ir entendendo as particularidades de cada núcleo de voluntariado e ir fazendo a coisa acontecer. Um exemplo disso, a gente fez treinamentos ano passado. Os nossos professores, os voluntários, eles dão aulas em diferentes dias da semana. Então eu tenho professor que dá aula na segunda. Por quê? Porque ele só pode na segunda. Eu tenho professor que dá aula na quarta. E assim vai. Aí quando a gente fazia um evento, o outro não pode, por quê? Porque ele trabalha. O outro não pode, porque ele trabalha também. Então, a gente tinha que encontrar dias em comum para fazer esses eventos acontecerem. E uma das alternativas que a gente fez ano passado é desmembrar esse evento em 5 encontros. Um dia, um evento para cada dia da semana. Porque a gente conseguia trazer todos aqueles professores que podiam somente na segunda. Então, a gente vai pensando em estratégias para aumentar essa adesão, esse engajamento desses voluntários. Manter pessoas. Nesse tópico entra uma demanda que eu acho que é uma das mais importantes, que a gente precisa olhar com muito carinho quando a gente trabalha com voluntariado, que é situações, que eu vou falar um pouquinho depois, mas situações que a gente consegue promover para que eles se sintam engajados. E aí a gente não está falando só de desenvolvimento, é mandando um parabéns quando ele está fazendo aniversário, ter esse controle, ter esse carinho, é mandando presente para ele, é mandando cartinha de aluno, é fazendo com que a gente faça confraternização no final do ano para todo mundo se relacionar, sem falar de meta, que agora a gente vai comemorar e vamos celebrar o ano que vai vir.
é fazendo eventos que a gente consiga aproximar eles das crianças, no caso que é o nosso público. Então, os voluntários de gestão, eles não têm contato com as crianças. Como é que eu consigo fazer ele se aproximar para que ele entenda, né, o que está acontecendo? Então, essas ações, e ações, por exemplo, também, que a gente coloca como recompensar pessoas, né? Como é que a gente pode, dentro do voluntariado, criar um plano de desenvolvimento, né? Pensar um PDI para esses voluntários, e como é que ele pode crescer, ascender ali dentro da tua instituição? Para onde ele pode caminhar? Porque às vezes não tem muito para onde caminhar, o voluntariado vai ter uma etapa. E às vezes o voluntário quer ser só voluntário mesmo. Mas beleza, o que eu consigo oferecer para esse voluntário, se ele tem uma entrega sensacional, se ele consegue, ele nunca chega atrasado, ele cumpre todos os dias, ele vai. O que eu posso oferecer? Como é que eu posso fazer um plano de recompensa? Fazer uma parceria com cinema, fazer parceria com shows, com empresas de entretenimento, enfim, para oferecer alguma coisa para esse voluntário que estimule ele, que ele se sinta recompensado de alguma forma, né? Então, isso é bem importante. Isso é uma coisa que a gente coloca no processo de integração. Quando a pessoa preenche o formulário, que ela vai passar os dados dela para a gente fazer o contrato, a gente coloca quais são os seus gostos, quais são os livros que você gosta de ler, quais são os seus hobbies, onde você frequenta, quais são os bares, restaurantes. A gente faz uma série de perguntas que vão nos balizar para ter essas decisões depois. E, por último, monitorar pessoas, que é o processo de fazer essa gestão das pessoas, tanto de indicadores, de entregas, de frequência, de quanto que esse voluntário está engajado, quanto ele está cumprindo com o que ele se comprometeu, mas também de contrato, de termo de adesão de voluntário, que a gente não pode esquecer, de assinatura de recibos, de auxílios que a gente possa oferecer. Então, isso tudo tem que estar muito bem planejado e estruturado dentro da organização, porque é um ponto bem importante que pode ter problemas trabalhistas no futuro. Vamos para o terceiro tópico, que é um pouco do que eu falei ali do manter pessoas, mas que eu acho que é bem importante, e eu trouxe como um tópico importante pensando na trajetória do Encanto desde 2017 até hoje, né? O trabalho em rede. Então, primeiro tópico, planejamento estratégico. Segundo, gestão de pessoas. Terceiro, trabalho em rede. Eu acho que a partir do momento que a gente conseguiu fazer com que os voluntários entendessem que eles são parte da transformação, que isso aqui não era um sonho da Camila, que eu sempre colocava no nós. O Instituto é nosso, a missão é nossa. Porque tem muitos voluntários que têm a mesma missão que eu tenho, que é transformar a vida dessas crianças por meio da arte. É fazer com que elas sintam pertencimento por meio da arte. Que elas entendam que elas podem ser quem elas quiserem na vida, independente de onde que elas vieram, do território que elas vieram, independente do que a sociedade disse que elas terão que ser. Então, isso é muito importante, porque eu acho que eu coloquei como um tópico importante, porque é uma das viradas de chave, um dos corações que a gente carrega, é o trabalho em rede, assim, a gente conseguir colocar esses voluntários como coparticipadores, coparticipantes desse processo de transformação, assim. Então, essa responsabilização, mostrar para eles que voluntariado não é bagunça, que essas crianças contam com eles, que as crianças esperam a semana inteira para poder ter essa atividade, assim como vocês trabalham com palhaçaria em hospital, que essas crianças esperam essa visita. O quão isso, de fato, interfere, impacta na vida dessa criança que está esperando por esse momento, e que talvez, por aquela visita, por aquele acolhimento, num momento tão difícil, isso vai transformar a vida dela, e pode ser que ela saia dali um artista, ou pode ser que ela vá trabalhar com psicologia, ou que ela queira ser médica, por uma influência, por uma intervenção que esse voluntário trouxe. Então, mostrar que o voluntariado, ele é um trabalho voluntário. Ele não é remunerado, mas o bem que ele gera, o impacto que ele gera é a maior compensação que pode ter. Então, essa responsabilização, trazer esse voluntário para esse lugar. E assim, eu sei que às vezes a gente faz isso muito bem, e mesmo assim tem gente que desengaja, mas aí não é sobre a gente, é sobre a pessoa. Mas o quão importante é a gente, enquanto instituto, trazer esse olhar e reforçar isso, e entrar na mente mesmo desses voluntários, né? Demonstração de impacto. Então, como que esse voluntário pode ter acesso a esse impacto? Por meio de pesquisas de satisfação, por meio de questionários, pesquisas qualitativas com as próprias crianças que foram atendidas, por meio de cartinhas agradecendo esse voluntário pela contribuição. Eu gosto muito de você, você é o melhor, muito obrigada por ter vindo aqui. Isso faz diferença, não é grandes investimentos, sabe? A gente conseguir olhar, fazer muito com pouco. É olhar para isso e falar, não, vou tirar daqui, vou extrair daqui a melhor informação que eu vou levar isso para esse voluntário, e eu sei o quanto isso vai impactar ele.
Definição de papéis. Então, o voluntário entendendo onde ele está e como ele pode contribuir, com quem que ele pode contar dentro do instituto, isso é muito importante para que isso amplie, para que esse trabalho aconteça, né? Feedbacks, isso entra dentro da parte de gestão de gente, de manter pessoas com pesquisa de clima, feedbacks, etc. Mas o quanto esses feedbacks para o voluntário de uma forma recorrente, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses no máximo, mas não deixa passar disso, isso faz com que ele sinta que o trabalho dele está funcionando, porque senão ele está lá solto fazendo atividade e às vezes ele nem conversa com a pessoa, ele nem sabe o nome da pessoa que fundou o instituto. Então, como é que a gente, nessa condição de CEO, de presidente, etc., pode se aproximar desses voluntários? Um exemplo, a menina da gestão de pessoas, ela me passa uma lista de áudios que eu preciso gravar e telefones dos voluntários. Então, ela me manda uma planilha. E ela fala assim, fulano de tal, 6 meses de encanto, aula de artes, ONG e tal. Eu sei que aquela planilha é para eu agradecer. Então, eu pego o meu celular, mando um áudio para essa pessoa. Oi, fulano de tal, tudo bem? Aqui é a Camila, presidente da ONG, soube que você está fazendo 6 meses de instituto. Queria muito agradecer a tua participação, você não tem noção do impacto que você está gerando, blá, 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 blá. Por quê? Porque às vezes o cara conhece a história na integração, vê essa figura, mas não tem contato. É só com a criança, é só com a ONG, ou só com o líder da área. O quanto a gente, nesse lugar de fundador, de pessoa que tem essa missão muito forte dentro de si, precisa repassar isso para ele. Então, isso é bem importante. E também parte do todo. Como o Encanto ele faz um trabalho descentralizado, é muito gostoso isso, porque tem o voluntário que é lá do Tatuquara, tem o voluntário de São José, então eles meio que criam essa coisa do tipo, todos, a gente está fazendo com que a cidade se movimente. Isso é muito massa. E aí a gente organiza espetáculos, exposições, eventos, para que todas essas crianças se juntem e mostrem seus trabalhos. E esses professores precisam criar em colaboração. E isso é muito gostoso, porque aí eles se sentem parte de uma coisa maior. Último tópico, que eu acho que é assim, agora falando muito de evasão de voluntários, ele é muito importante, fundamental para evitar essa evasão dos voluntários e sobrecarga, é a estrutura que a gente consegue oferecer para eles no nível de atendimento. O que isso significa? Eu coloquei aqui, suporte direto. Como que a gente se organiza enquanto instituição para que esse voluntário tenha a melhor estrutura possível para que ele não vá embora? O que isso significa? Quando eu comecei lá atrás, quando eu estruturei o Encanto, comecei por conta dos meus alunos, que se tornaram professores, eu não tinha nenhuma noção de gestão, de ONG, nada disso, de empreendedorismo social, nada disso. Mas uma coisa eu tinha certeza, esses meus alunos, se eu não entregar tudo de mão beijada para eles vão embora, eles não vão ficar, porque conhecem as peças, eles não vão correr atrás de plano de aula, eles não vão correr atrás de curso, de estrutura, eu vou ter que ir atrás de tudo isso. Então, quando eu fui montando o Encanto, eu já tinha essa dor, e aí eu sabia que eu precisava formar uma estrutura adequada para que esses voluntários chegassem e só fizessem a sua aula. Você tem que fazer o quê? Fazer o seu plano de aula uma vez por mês e executar suas aulas com as crianças. O resto, o Encanto corre atrás. Foi assim que a gente se estruturou no início e que a gente mantém até hoje. Então, quando o voluntário vem, ele tem uma estrutura, mesmo que antes era no voluntariado, agora a gente tem pessoa física, mas isso nunca mudou. Ele chega pra gente, eu quero ser professor, beleza. Tá aqui estrutura, tá aqui material para você estudar, essa é a pessoa que é o líder que vai te ajudar na parte pedagógica, eu sou a pessoa de expansão que vou te ajudar fazendo a visita contigo na ONG para você conhecer a estrutura, conhecer as crianças. Eu vou estar contigo te auxiliando e te cobrando sobre plano pedagógico, lista de presença, chamada, relatório das atividades e sobre as crianças. Está aqui a equipe de psicossocial, a gente formou um grupo de psicólogos, isso era tudo voluntário também, para fazer suporte, como se fosse uma escutativa com esses voluntários, para que eles pudessem soltar o que eles pegavam ali de informação. Para que você, com a sua turma, chegue e faça a sua apresentação. Você não precisa ter que correr atrás disso. Porque senão o cara não fica. Se você não dá estrutura, se você não dá suporte, ele começa a se sobrecarregar e ele entende que ele não consegue dar conta daquilo. E no voluntariado, infelizmente, as pessoas acabam priorizando outras atividades, né? Se ela tiver
para onde escapar, ela vai acabar priorizando. Então, a gente precisa ser o mais clean possível, mais dar suporte possível para esse voluntário, para evitar essa evasão. Uma coisa também que funciona muito é a carga horária planejada, é entender com esse voluntário quanto de fato ele vai entregar. E o que isso significa? Quando a gente montou o Encanto lá atrás, a gente montou, por exemplo, a área de marketing. Muitas ONGs fazem isso. Marketing, beleza. O que é o marketing? Cara, marketing é gigantesco, é uma área enorme. Se você chama um voluntário, consegue um voluntário para te ajudar no marketing, e você chega para ele e fala, que lindo, que incrível, finalmente encontrei quem eu precisava, porque a gente sabe como é que é quando a gente precisa. Você me ajuda com o site? Ajudo. Você me ajuda com as redes sociais? Ajudo. O cara vai fazendo. Ai, cara, agora chegou aqui uma demanda, eu preciso que você faça um folder para mim, que vai ter um evento. Bah. Porque agora eu preciso... Cara, esse cara vai sair. Porque não tem uma clareza do que ele precisa fazer e uma carga horária máxima definida. Então, dentro do Encanto, a gente dividiu o marketing, pensando nessa divisão das áreas, e a gente dividiu lá. Gestão da marca. Beleza. Dentro da gestão da marca, o que entra? Redes sociais, site, assessoria de imprensa, design, fotografia e produção de conteúdo, várias áreas. Dentro dessas áreas, a gente tinha 5 voluntários para cada uma delas. Então, para redes sociais, eu tinha um voluntário que só fazia post. Eu tinha um voluntário que só fazia legenda. Um voluntário que só fazia reels. E aí, a gente ia dividindo essa carga para que cada um soubesse o que precisa fazer, criando processos para que ele soubesse aonde tem que entregar, para quem que ele tem que reportar, e ele se sentisse, ok, estou conseguindo cumprir, para que não desengajasse por conta de uma frustração. Estrutura adequada é isso que eu comentei, então a gente oferece, né, para esses voluntários toda a estrutura possível, então tanto estrutura material quanto estrutura de suporte de gestão mesmo. Foco no ofício principal, porque daí esse voluntário consegue focar no que ele precisa fazer. Comunicação, esse é um grande pilar, eu acho que muitas instituições também sofrem com isso, a gente sofre com isso até hoje, mas o voluntário entender o que está acontecendo no instituto, muitas coisas às vezes acontecem, a gente foi aprovado no edital e começa um novo projeto, o voluntário nem sabe, porque às vezes aquilo não reverbera na área dele, mas o quão é importante ele se sentir parte do todo, e essa comunicação ser assertiva para que ele entenda que o instituto está crescendo e que a gente não acione ele só quando a gente precisa. E esses processos, que essa organização de estrutura de como as coisas vão funcionar, facilitam para que esse voluntário consiga entregar. Aonde ele tem que entregar? Qual é a plataforma? Porque se não vem uma outra pessoa, voluntário de gestão, pede um negócio para ele. Daí vem um outro e pede também. Aí ele fica, tá, mas você me pediu, mandou para subir no Drive, agora você está pedindo para eu mandar por e-mail, agora o outro pediu aqui no WhatsApp. Gente, organiza. Vamos pensar nesse fluxo de comunicação. Quem fala com quem pede para quem. Então, esses processos, eles são fundamentais. E por último, essa última tela, eu queria compartilhar alguns aprendizados, né? Então, o que funcionou para o Encanto nessa caminhada, o que a gente aprendeu e o que não deu certo. Então, rotatividade, ela existe. Aceita que dói menos. Vamos trabalhar para que ela seja a menor possível. Mas não adianta, eu coloquei ali também, não trazer isso para o pessoal, né? Eu sofria no primeiro ano, eu chorava quando o voluntário deixava a gente. Porque era tanto custo para conseguir aquela galera, a gente sem recurso nenhum, sem dinheiro nenhum, e aí a gente se esforçava, explicava, fazia integração, dedicava um tempo absurdo, e o cara nem respondia mais, não tinha displicência de mandar um, não vou mais. E aquilo me magoava muito, assim. E aí agora eu entendi que, tipo, ok, vamos entender que isso faz parte do processo, a gente precisa entender isso. Ouvir o voluntário. É muito importante que dentro do processo da instituição, vocês criem mecanismos para ouvir o que eles acham, o que eles pensam, feedbacks, pesquisa de clima, pesquisa de satisfação. Vocês precisam ouvir conselhos, dá para formar conselhos bimestrais para que eles possam trazer aí, conselho do voluntariado, para trazer as dores, o que precisa melhorar, enfim. Então isso é muito importante. Ninguém será como você. Às vezes a gente encontra voluntários incríveis, e hoje aconteceu muito isso comigo, voluntários assim que eu falava, tipo, isso aqui é quase que um sócio para mim, sabe? Tipo, pegou a missão, vestiu a camisa e tal, e aí por algum motivo, agora eu vou para fora do país, agora eu consigo um emprego e não vou poder continuar, e acabava deixando na mão, e isso me deixava muito triste, porque eu acreditava que era uma pessoa que ia viver aquele sonho junto comigo, e aí você vai descobrir se a pessoa vai viver esse sonho junto com você na prática, mas não adianta a gente criar essa expectativa de que as pessoas vão ser como a gente. O sonho, querendo ou não, é nosso. Quem fundou é que vai ter sempre aquela alma da coisa. As outras pessoas, elas têm a sua causa. E aí a gente tenta fazer essa conexão da melhor forma possível. Identificar esses perfis, quem são os voluntários para cada coisa, porque às vezes vem um voluntário que é super fala, mas nada faz. Tem um voluntário que muito faz, mas também não fala nada.
Eu tenho uma voluntária, para vocês terem uma ideia, que ela está desde 2017 com a gente, na parte de marketing, ela que faz os posts nas redes sociais, e ela nunca foi em nenhum evento do Encanto. Então, ela não é um balizador para mim, porque ela não gosta de evento. Ela fala assim, a minha contribuição é essa. Obrigada, beijo, tchau. E ela tá lá, firme e forte, há 6 anos. Então, a gente mandou presente para ela, a gente manda um monte de coisa para ela, mas ela não vai nos eventos. Valorize o voluntário, então, esse processo de enaltecer esse voluntário, de mostrar para ele o quanto ele é importante, isso é muito importante para que ele continue. Seja transparente, uma coisa que foi bem importante no Encanto é que quando a gente começou a crescer, começou a entrar dinheiro, não é necessariamente o voluntário que você vai contratar para ter na tua equipe, porque às vezes você precisa de uma pessoa super técnica. E aí as pessoas que estão te acompanhando há anos, porra, mas não vai me valorizar agora? Cara, nessa função eu preciso contratar uma pessoa formada na área que tenha isso. Então, essa transparência de como as coisas têm que ser, isso é muito importante. Lógico que às vezes alguns ficam chateados, etc. Mas isso é muito importante para entender o porquê que as coisas estão acontecendo, porque senão esse voluntário vai saber por outras pessoas que você contratou alguém ali, ou que, né, por que essa pessoa foi contratada e eu não. Enfim, essa transparência no porquê das coisas é bem importante. E isso elencando também o perfil de cada um, né? E utilize as ferramentas a seu favor. Então, gente, tem várias ferramentas aí para poder melhorar a gestão, fazer com que isso aconteça de uma forma melhor. O WhatsApp vem com várias novas tecnologias, né, que a gente consegue melhorar aí nos grupos para enquete, manter engajamento. Utilizem isso a seu favor. Lá no Encanto, a gente tem os stories do nosso Instagram, a gente faz público, mas daí na lista de melhores amigos a gente faz só para os voluntários. E aí a gente manda stories e conteúdo do dia a dia só para os voluntários. Então, usem essas tecnologias que são gratuitas, que estão aí a seu favor, não deixem para depois. E, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Eu gosto muito dessa frase, porque o Encanto ele começou do nada, sem nenhuma estrutura, sem nenhum recurso, e aos pouquinhos a gente foi crescendo, trazendo as pessoas para perto da gente, né? A gente tem ainda 74 voluntários hoje, mais 31 voluntários artistas, mesmo com uma equipe fixa de gestão, mesmo com 20 profissionais remunerados, outros professores remunerados. Então, é entender que a gente pode compartilhar essa missão e trazer as pessoas para perto para que elas executem a missão delas também. E aí, os meus contatos para quem quiser, né, adicionar, conversar um pouquinho, seguir lá no Instagram também. O meu @ é Camila Encanto e do Encanto Instituto Encanto. E vou fazer uma boca de urna aqui. A gente está concorrendo a um prêmio, que é o Prêmio Líderes 2023. Então, quem puder votar no Instituto Encanto e em mim, lá como empresária jovem, a gente agradece bastante. A gente precisa de voto. Finalizamos. Deixa eu voltar aqui para vocês. Vocês estão aí, né, gente? E aí? E, gente, agora eu vou deixar esses minutinhos, a gente tem, acho que 4 minutos, né, para conversar um pouquinho. Quero ouvir de vocês também. Camila. Olá. Você me ouve? Estou te ouvindo. Hã? Eu sou Denise. Aqui, ó. Eu estou na presidência de uma ONG aqui de Jundiaí, interior de São Paulo, Núcleo Assistencial Casa do Caminho. A casa já existe há 20 anos e eu estou na casa 19. Nossa. E, assim, tudo que você falou, mas encaixa perfeitamente com tudo que eu acredito. Eu trabalho, né, também numa empresa, sou gestora de pessoas, de RH, e, assim, se não tiver o planejamento, se não tiver qual é a missão, se não tiver isso claro para todo mundo, se a gente não utilizar as redes ao nosso favor, nosso público assim como eu estou lá há quase 20 anos, a maioria está lá há muitos anos também, então é um público mais, né, que às vezes tem mais dificuldade, inclusive de trabalhar com a rede social e tudo mais, mas se não tiver os indicadores, o acompanhamento, o alimento do dia a dia, eu achei assim que caiu assim como uma luva, sabe? Tudo que você falou encaixa com o que eu acredito e o que eu acho. Primeira coisa que eu fiz, eu comecei minha gestão agora em janeiro, foi realmente um treinamento para juntar todos os coordenadores e assim, ó, então vamos partir do zero, quem somos nós, o que nós queremos, qual o nosso propósito,
né, nessa missão nossa, e foi uma coisa que começou diferente. E eu venho inserindo os indicadores, eu venho inserindo esses acompanhamentos, essa prestação de conta com muita transparência. Eu acho que isso vai fazendo a diferença. Tem muita coisa ainda pela frente, mas eu já gostei dessa coisa da pesquisa de clima, acho que é legal, não tinha pensado nisso. Sim. Eu acho que, né, essa parte de documentação, realmente, a gente já tá mais em ordem, enfim, mas acho que tem muita coisa. E, assim, você foi um bálsamo para mim, em tudo que eu queria ouvir, agradeço demais. Foi, assim, ó, excelente para mim. Que bom. Siga lá nas redes, a gente segue se conectando, gente. Com certeza. Não é para a gente se limitar à sala. Eu acho que a ideia do Edu trazer aqui e das outras pessoas que vão falar é para a gente se ajudar, né? A gente está no terceiro setor, a gente sabe o desafio que é. Então, se eu tivesse uma Camilinha me falando isso lá atrás, teria facilitado bastante coisa também no começo. Sem dúvida. Se ajudar, você falou tudo. Com certeza. Obrigada. Imagina, eu que agradeço pelo feedback. Bruno, acho que você está com a mão levantada, né? Oi, bom dia. Bom dia. Estou ouvindo. Eu nunca sei porque esse meu computador está meio estranho, a minha conexão parece estar sempre instável, mas por isso que eu fico confirmando. Bom, em primeiro lugar, obrigado, né, Camila? Bom, eu vou tentar ser breve. Eu sou muito prolixo, mas eu vou tentar ser breve. Eu sou aqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, da ONG Esquadrão da Alegria. Nós estamos presentes em Santa Maria e em Porto Alegre. A ONG teve origem aqui. Nós somos hoje mais de 60 voluntários trabalhando como palhaço nos hospitais. Legal. E todos voluntários, enfim, hoje, nesse momento, a gente não tem nenhum artista mesmo no grupo profissional, né? E internamente, na parte de gestão, nós temos alguns núcleos, né, algumas separações de diretorias de marketing, de integração e etc. Eu hoje auxilio na parte de treinamentos. Mas, sempre que eu paro para pensar no grupo e no que eu vejo, o grupo vai fazer 15 anos agora em dezembro, né? Minha estreia lá foi 10 anos atrás, eu acabei ficando um bom período longe e retornei um pouco antes da pandemia agora. Mas sempre quando eu vejo, com um olhar um pouco mais maduro, assim, para o grupo e para o trabalho, eu percebo que a gente cai em alguns problemas que eu acho que tem um pouco a ver e se conecta talvez com o que muitos passam aqui. Eu acho que com o que tu passou em um determinado momento ali, que tu falou de virada de chave, que talvez eu tenha perdido. Hoje todos os voluntários são 100% voluntários. Ninguém recebe nada dentro do grupo. Sim. E isso é um grande tabu, eu sinto, assim, né, dentro do grupo, essa possibilidade de alguém ganhar fazendo o que a gente faz. E eu sinto que enquanto a gente não virar essa chave, o grupo não vai conseguir evoluir. Porque todos temos as nossas atribuições do dia a dia, as nossas profissões, e o grupo, bem ou mal, acaba ficando em segundo plano. Claro que as diretorias, né, acabam se envolvendo um pouco mais, ou bem mais do que o restante dos outros voluntários, mas ainda assim é um se doar que é aquela coisa com um tempo meio que limitado. Aí as reuniões parece que sempre tem que ser meio corridas, porque, né, todo mundo já está cansado do trabalho no final do dia, e aí eu venho refletindo muito sobre isso, assim, como trazer essa discussão para o grupo, né, como fazer isso acontecer e como chegar nessa estrutura que eu vi tu comentando, por exemplo, né, até para ter esse problema de quem vai receber, quem não vai receber, é definido uma estrutura mínima de profissionais, enfim, né, que vão atuar recebendo contratados, e aí o restante do voluntariado, como que constrói isso, como fazer essa virada de chave? Olha, eu acho que tudo que você disse pinga no planejamento estratégico, mas é importante entender assim, você que fundou o grupo, isso? Não, eu conheço o fundador, faz muito tempo que eu entrei há 10 anos, o grupo já existia há 5 quando eu entrei. Entendi. Então eu tenho uma história com o grupo, mas eu não fundei o grupo. Na verdade, o fundador não faz mais parte, né? O grupo ele ficou, e também é um problema, porque quando a gente tem as eleições, porque a gente de fato se tornou ONG agora, né? Então tem toda aquela burocracia das ONGs, quando tem uma eleição, se torna todo um complexo, quem que vai assumir, quem que não vai assumir, quem está na diretoria atualmente tem que fazer toda uma campanha para fazer os voluntários ali se envolverem com a parte da diretoria e acaba ficando muito na mão dos mesmos, enfim, mas... Enfim. Eu acho que a grande sacada é assim, entender, porque tá tudo bem, caso vocês queiram ser tipo um grupo de voluntários, se vocês não queiram trabalhar com isso, trabalhar remunerado com isso,
E, às vezes, são perfis. Vai ter um grupo de pessoas que vão falar, não, a gente quer só ser voluntário. E tem um grupo de pessoas que realmente quer que o seu grupo de voluntários evolua para que consiga gerar renda, que as pessoas consigam viver disso para fazer um trabalho com impacto ainda maior. Então, vocês precisam entender isso, se é uma necessidade, se vocês têm interesse nisso ou não. A partir disso, entendendo quem são as pessoas que estão nesse grupo e que têm essa visão do tipo, se fosse remunerado, eu deixaria o meu ofício para ir, aí vocês têm que montar um planejamento estratégico olhando para isso. Como é que vocês vão, quais são os custos que o grupo teria para impactar X pessoas ao longo do ano, com 2, 3, 4 pessoas remuneradas, por exemplo. Porque depois ele pode ir crescendo, ele vai aumentando, ele vai tendo equipe, etc. Mas, entendendo quem são as pessoas que assumiriam isso, você consegue montar um planejamento pensando nessas pessoas. E aí fica claro para os outros, da transparência. A gente está tentando entender quem são as pessoas que deixariam seu ofício por conta disso, porque vai ter gente que não deixa, porque ama a sua profissão e quer ser só voluntário. E aí essas pessoas seguem no planejamento, mas seguem como voluntárias, ganham um auxílio, ganham uma bonificação e tal, mas não necessariamente da equipe que vai dedicar seus esforços para isso. E aí, a partir desse orçamento macro, que você pode fazer metas a longo prazo. Então, de 5 anos, vai voltando. É assim que eu faço no Encanto. Mas a planilha orçamentária, que é o custo, quanto isso vai custar, quanto esse sonho custa no próximo ano, eu faço de um ano para o outro. E aí, corre atrás da captação. Porque aí, se você já tem uma atuação, você já tem produto para mostrar. E aí, você tem que convencer o segundo setor ou diversos mecanismos editais, convênios, etc., para poder viabilizar isso da melhor forma. E aí, vai crescendo. Ótimo. Só esse insight de juntar ou identificar as pessoas que têm esse interesse de realmente, né, se doar 100%, acho que já é um bom primeiro passo. É um bom começo. Com certeza. Mais alguma pergunta? Eu acho que nós estamos... Edu, me ajude. Não sei como é que está a questão de horário, enfim. Retornei. Bom, eu sempre, para mim, falta palavras, né, para poder falar sobre o que é o Encanto, o que é hoje tudo isso que você criou, você sabe bem, inclusive está me devendo uma visita aqui, eu fui várias vezes, você fica aí se enrolando para vir aqui. Mas o que cresce é isso, né, gente, as agendas são difíceis. Mas queria trazer também um contexto, assim, gente, de que, assim como a Camila trouxe muito bem, há um caminho, né? Há um caminho que você vai apaixonando pessoas também ao longo dessa trajetória para fazer com que elas comprem a sua causa e façam com que essa causa também ganhe uma musculatura maior, e ela sabe fazer isso muito bem. Tem um carisma que, inclusive, eu nasci sem, eu corro atrás para ter esse carisma, né? É mais difícil para mim esse carisma todo. Mas a causa precisa falar ainda mais, a gente tem que ser esse exemplo, como ela mesma citou, e fazer essa construção de agregar valor da onde eu vim, por onde passou. Acho que isso é muito importante. As ferramentas que você usa, Camila, eu acho muito muito boas, assim, porque são coisas simples, mas que você consegue organizar de uma coisa muito com muita maestria, né, e eu acho que o que falta bastante isso no nosso meio. Eu faço muita coisa aqui, mas esse ano eu já olhei e falei, caramba, eu fui correr atrás de recurso, e hoje eu não estou conseguindo tanto dar conta dos voluntários, porque é aquilo, né, eu preciso de recurso para trazer pessoas também, para serem remuneradas, para também desafogar, então chega uma hora que a coisa desequilibra, e vai equilibrando de novo, aí, pô, preciso crescer, daí desequilibra alguma área de novo, e você vai organizando. E eu tenho como uma pessoa referência na arte de legar, isso é muito boa nisso. Eu fico muito feliz com a tua fala, então muito obrigado mesmo assim, que você trouxe, pela segunda vez está aqui com a gente, assim, da primeira para esse, você já deu um salto gigante, assim, né, na conclusão, da forma com que você tem articulado aí, então, muito obrigado mesmo pela graça de poder ter aqui você com a gente nesse encontro que é tão importante e que também traz outras visões sobre a arte, né? A gente fica aqui num grupo que é muito escasso falar sobre a gestão no nosso meio de palhaçaria. A gente sabe que na arte isso é
isso às vezes é até um tabu, né? Ou eu faço arte, ou eu faço gestão, né? São mundos distintos, mas que podem muito bem trabalharem juntos para que a gente possa transformar toda uma sociedade. Então, você é um exemplo para nós aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade. Acho que você está puxando um bonde, assim, que é incrível ver a evolução também galera, se unam, se ajudem, compartilhem, porque o trabalho de vocês é fundamental. Fiquei muito emocionada vendo o vídeo, na hora que você começou ali, antes de fazer a minha fala, começou a contextualizar, introduzir sobre o Nariz Solidário, e que é um trabalho muito necessário, né? Cada um nas suas frentes, mas todos muito necessários. Então, eu agradeço de verdade a oportunidade e poder compartilhar um pouquinho aqui do Encanto, tá bom? E eu vou deixar o linkzinho da votação, que puder me ajudar, eu vou deixar no chat, tá bom? Desculpa. Muito obrigado. Não, manda aí, é isso mesmo. Ô, Sandra, eu só vou passar agora, a gente segue adiante, a gente já estourou o tempo, tá bom? Se você quiser, pode colocar ali no chat ainda, que a Camila responde, ela vai ficar mais uns minutinhos. Muito obrigado, Cami, mais uma vez. Obrigada, gente. Tamo junto.